La paz del Señor sea con todos mis hermanos que nos sintonizan a esta hora en su página preferida, Marcha con Gozo. En esta ocasión nuevamente tenemos de invitado especial a nuestro hermano, el licenciado Francisco Tenorio, directamente desde Brasil, el cual nos hace el honor de nuevamente participar con nosotros, saber un poco más de lo que él ha venido realizando en este transcurso de tiempo que ha conocido la Iglesia La Luz del Mundo, su amistad, la cercanía, el contacto que ha tenido con los miembros de la iglesia. Sí, y nos hace el favor nuevamente de estar con nosotros, lo cual yo les invito a que no se pierdan esta entrevista, sigan en la secuencia de lo que hemos estado llevando en estos días. Ya esta es la tercera entrevista, entonces eh, hay una secuela, sí, hay una eh, sintonía que vamos llevando, unos pasos, sí, para que los hermanos se den cuenta de lo que hemos venido realizando en estos días. Esta es la tercera transmisión, sí, por si gustan ver las dos transmisiones anteriores, están aquí en la página Marcha con Gozo para que le den un vistazo, una revisada de lo que hemos venido realizando con el licenciado Francisco Tenorio. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Francisco y yo les invito a que le den like a esta transmisión y la compartan. Va a ser muy productiva. Conoceremos más a fondo de el trabajo que ha venido realizando el licenciado Francisco Tenorio, nuestro hermano, sí, al cual le doy la bienvenida en esta noche. Licenciado Francisco Tenorio, la paz de Dios. Hola Tobias, la paz de Dios, saludos a toda la audiencia de Marcha con Gozo, la página de los talentos, y estamos acá para nuestra tercera charla sobre el derecho de las iglesias. Acá en Río ya son las 11:35 de la noche. E hoje confesso que é um pouco agotado. Foi um dia de muito trabalho. Llegué del último evento com cliente hace como lo máximo unos 25 30 minutos, pero estamos acá firmes e fuertes para seguir em esta charla tão bendecida em la página de los talentos. Correcto, correcto, licenciado Tenorio. Pues entendemos cada uno. Sí, Tobias. Bueno, la conexión de Tobias se ha fallado por un momento, pero voy a recapitular en cuanto a esto, cómo fue las otras dos entrevistas para que ustedes puedan situarse en este programa de Marcha con Gozo. Bueno, la primera entrevista, nosotros presentamos un poco de nuestra historia, de cómo conocimos a la luz del mundo y se desarrolló nuestra relación de amistad con la Iglesia del Apóstol, y posteriormente hablamos también de cómo nació la disciplina Derecho de las Iglesias y el libro Derecho de las Iglesias. Sí, e em la semana passada começamos a abordar alguns pontos específicos de temas de direito de las iglesias que considerávamos importantes exponer para a audiência acá de Marcha con Gozo. Esto em el general, las cuestiones, por ejemplo, importantes que se conozca de la parte tributária, fiscal, como o benefício de la inmunidade ou isenção tributária dada a las instituições religiosas. Sí, que há pequenos cambios em diferentes países, pero todos têm origen comum que remonta de la Iglesia de Inglaterra, de los tempos del Estado Nacional, e que o Estado deu um benefício à igreja porque a igreja, e não só as igrejas, pero casi todas as religiões do mundo têm em seus princípios la questão do amor, de la plática, de la caridade. Então, quando uma instituição religiosa hace um labor assistencial social de cuidar de los mais pobres, de los mais necessitados, que seria uma obrigação, uma tarefa do Estado, também é bueno que se dê uma contrapartida, ¿sí?
que viene a ser la inmunidad o isención tributaria, dependiendo del país que nos esté acompanhando. Em alguns países vai ser imunidade, em outros isenção, e em outros, os dois conceitos são usados como sinônimos. Se, especificamente acá em Brasil, em Portugal, em Angola, a diferença entre imunidade e isenção de tributo, como estávamos dando como exemplo, está em que a imunidade é prevista em la Carta Magna del país, é uma norma de la Constituição, e por ser uma norma de la Constituição, não pode ser removida, não pode ser revogada. Se já a isenção, e isto estou usando como exemplo de conceito jurídico Brasil e Portugal, porque cambia entre países o conceito de tratar imunidade e isenção como iguais ou distintas, se dá a isenção quando é por uma norma infraconstitucional, ou seja, se dá um benefício, mas você pode em algum momento quitarlo, se de la instituição. Perfeito? E de aí, nós havíamos programado para, em el programa de hoje, comentar alguns pontos especificamente de la Iglesia La Luz del Mundo, que comentamos em nosso livro. Sí, pero antes, enquanto Tobias nos reconecta a esta live, me gostaria deixar acá um comentário com vocês rápido, dizendo que para quem nos acompanha em vivo, em esta transmissão de Marcha com Gozo, eu les pido que enviem para o Messenger de la página Marcha com Gozo em Facebook suas perguntas, porque nós vamos fazer uma seleção de las principais perguntas ou aquelas que forem mais repetitivas sobre as entrevistas que hicimos, para estarmos marcando um programa especial solo para sanar dúvidas de la audiência. Eu vou estar contestando de todo o que hablamos, desde a primeira entrevista sobre a temática direito de las iglesias. Vou estar contestando as perguntas de vocês. Então, por favor, enviem em mensagem de texto por Messenger de Marcha com Gozo, porque nós vamos selecionar, para que não tenhamos também perguntas como repetitivas, sim, ou idênticas. Vamos a selecionar as perguntas idênticas, vamos agregar, e também as que se podem contestar de uma única vez, e vamos ter um programa solo com perguntas de nossa audiência. Perfeito? E, bueno, me parece que Tobias está com algum problema, algum falho de conexão. Eu estou linkado acá só para que vocês tenham ideia, em dois dispositivos simultaneamente. Um que está deste meu lado, para onde estou apontando meu dedo agora. Vocês não estão mirando meu dedo, porque está em outra câmera. Sim, e o outro de enfrente, que é a câmera principal. Pero estou observando que Tobias não está logrando conexão em nenhum. Como ele me dijo que se falhara a conexão, seguira charlando com vocês, eu vou começar a comentar o que me motivou a incluir em la obra Derecho de las Iglesias algumas análises sobre la luz del mundo, ok? E para isso vou comentar pontos que hablo sobre la Iglesia. Perfeito? Bueno, perdone, me distraí um pouco porque fui tentar falar com Tobias por WhatsApp, pero hasta ahora parece que a internet dele, allá em Veracruz, se foi de todo. Pero seguimos acá. E, bueno, como vocês sabem, já contei esta história algumas vezes para os hermanos, eu conheci La Luz del Mundo de contato direto com hermanos de la Iglesia em 2015. E me chamou a atenção que a Iglesia tem um comportamento muito diferente de las iglesias latino-americanas e também iglesias de África
que eu tenho contato direto. Sí, é um comportamento muito diferente. Em especial, me chamou muito a atenção a questão que vocês têm de valores de ética, comportamento ético, moral, sí, muito diferenciado. E também me chamou a atenção em la parte teológica ou espiritual, como queiram dizer, que vocês mantêm a mesma doutrina e a mesma liturgia há mais ou menos 100 anos e nunca hicieron cambios em doutrina e liturgia. E, aún assim, são uma igreja muito exitosa. Sí, esto me chamou a atenção. Me chamou a atenção também a parte de comportamento ético e a questão, em especial, de um lema que vocês têm de formar buenos ciudadanos para el Estado e, ao mesmo tempo, buenos creyentes para el reino de los cielos. Sí, esto me chamou muito a atenção. Saludos, hermana Ana Garcia. Sí, yo estoy acá. Envíen sus saludos porque me hacen compañía hasta que Tobias logre reconectar acá. Perfecto. Para mí, no me dejes solo, hermanos. Sí, Eliezer Ripón Martínez. Buenas noches, Eliezer o Eliezer. Que Deus bendiga também em nome de Jesucristo. Mas, retomando acá, enquanto vou negando alguns saluditos e Tobias se reconecta, eu me chamou a atenção estes pontos e aí comecei a estudá-los. Como eu estudio várias igrejas e religiões, comecei a fazer análises sobre os hermanos e descobri alguns comportamentos que vocês têm muito diferente de praticamente todas as outras igrejas, e aí digo comportamento diferente de comportamento que repercute, que tem um efeito jurídico administrativo. Não estou falando especificamente de coisas espirituais, pero de comportamentos de gestão da igreja ou de forma de los miembros se portarem perante a sociedade que são diferenciais e são exemplos muito buenos que hacen falta em outras igrejas, estes buenos exemplos. Sí, e por isto passei a estudá-los. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção em los hermanos, e vocês vão ler isto em el libro, nós temos um capítulo, incluso para quem não é del segmento cristiano evangélico, cristiano protestante em geral, compreender um pouco do contexto histórico social. Temos um capítulo em el libro que habla del origen e desarrollo de los movimentos cristianos, religiosos cristianos ao largo de los tiempos. E começamos a classificar movimentos desde a Reforma Protestante, onde incluso comentamos, e somos um dos poucos que fazem comentários sobre o movimento de los valdenses, que pouca gente conhece, o movimento valdense, que é um movimento originário de Itália, anterior à Reforma Protestante, hecha por Lutero e Calvino, e depois os outros reformadores em el siglo XVI. A gente pouco conhece de los valdenses. E os valdenses, apesar de serem anteriores à reforma, foram incorporados por ela. Sí. Então, começamos a contar a história de desenvolvimento das etapas do movimento cristiano, de denominações cristianas em geral. E eu liguei em um momento, digo mais um saludito, hermana Hernández Flor, creo que es Hernández Flores, ¿no? O Flor Ri, desde Chile. Saludos, hermana Chile, que Dios bendiga. Sí, es un gusto también tener tu compañía acá en la transmisión. No me dejes solo, hermanos. Una vez más, sí, enquanto todavía soluciona la conexión, manden sus saludos, por favor, para me hacer en compañía. Pero yo
estaba comentando del histórico de origen de las iglesias cristianas de diferentes segmentos, movimientos, denominaciones, hasta los paraprotestantes y el movimiento contemporáneo que aún no se sabe muy bien cómo clasificarlos. Y los hermanos tienen un origen como institución La Luz del Mundo, respetando la creencia de la cosa de la iglesia primitiva, pero la origen de la institución o restauración de la iglesia, como los hermanos llaman, tiene un origen muy peculiar, porque ocurrió, y ahí me entiendan bien, preste atención, ocurrió durante el período histórico de la primera generación del movimiento pentecostal, pero tiene características muy peculiares, sí, la origen de Luz del Mundo, y por esta característica peculiar, yo no me sentí confortable de clasificarlos en este movimiento que fue predominante en el inicio, en el primer cuarto del siglo, la primera mitad del siglo XX, para ser más específico. Hay subdivisiones, pero ustedes surgieron allá en la primera mitad del siglo XX, pero tienen un origen específico, no están conectados de manera directa a los movimientos de avivamiento ni de Chile ni de la Calle Azusa en Los Ángeles. O sea, es algo distinto, tiene un origen propio. Esto me llamó la atención. Entonces hacemos un estudio del origen de la iglesia, de los hermanos, por este punto. Es un punto que tomamos en análisis que para nosotros es muy importante. Y bueno, Tobias ha regresado, no sé si estaba nos escuchando por algún otro dispositivo, pero voy a dejar que él retome lo que estaba hablando. Tobias, está con usted. Si el balón Sí, sí, licenciado, pues como lo comentaba antes de iniciar la transmisión, teníamos unos problemitas aquí con la señal, con los dispositivos, pero ya estamos aquí retomando, y lo estaba escuchando, licenciado. Yo quisiera, pues, preguntarle, y también para que los hermanos que nos están sintonizando, ¿de qué manera usted tomaba la referencia de la Iglesia a la Luz del Mundo en el libro Derecho de las Iglesias? Sí, ¿qué puntos importantes usted vio y también escribió ahí en el libro Derecho de las Iglesias? Sí, bueno, en esta temática que estoy adentrando, retomando acá la línea de pensamiento, ¿qué pasa? La Luz del Mundo tiene unas características muy peculiares en el medio cristiano. Y ahí digo características no en términos espirituales o de teología, doctrina, porque cada iglesia tiene la suya, pero en términos de gestión de comportamiento que reflete en cuestiones jurídicas y administrativas del mundo secular. ¿Sí? Y esto me llamó mucho la atención. Como ya estaba hablando acá con la audiencia, la parte de formación de buenos ciudadanos, el comportamiento de ustedes, que son una iglesia exitosa, mismo manteniendo la misma doctrina y liturgia por más de 100 años, el comportamiento ético y también el labor social muy fuerte de la iglesia, que a pesar de no existir acá en Brasil, yo conozco lo que ustedes hacen tanto en Estados Unidos y México como Centroamérica, y es algo impresionante. E por isso eu passei a ser um análise particular de ustedes. Em alguns pontos, eu encontrei Luz del Mundo como uma situação completamente distinta da regla general. E aí habló esto, por exemplo, del origen de la iglesia, porque que es donde yo estaba. La iglesia ha surgido en la primera mitad del siglo XX, en el mismo tiempo, sí, contemporánea al movimiento pentecostal de primera generación, pero su origen no tiene nada que ver ni con el movimiento
de origen de los pentecostales de Azusa Street, en Los Ángeles, ni con el movimiento pentecostal de Chile, que fueron los dos movimientos que dieron origen a lo que hoy conocemos como el pentecostalismo. Entonces, no tengo como clasificar la iglesia como una iglesia pentecostal, porque no tiene este origen, a pesar de ser en este momento, en este periodo de tiempo paralelo, ¿sí? O simultáneo, no tiene. Entonces, necesita un análisis distinto en su origen para podermos compreender luz del mundo. Y quien está fuera de la luz del mundo tem esta dificuldade. Então, nós apresentamos em el livro para que a pessoa logre compreender também, em el contexto histórico, a origem distinta da igreja. Sí, é um ponto. E o outro foi, em algumas questões jurídicas e administrativas, vocês hacen diferença. Por exemplo, e aí eu falei, enquanto você teve problemas de conexão, eu falei um pouco recapitulando a questão do benefício da imunidade ou isenção tributária. Muitos movimentos religiosos estão contra algum tipo de fiscalização por parte do Estado ou se preocupam muito em perder este benefício porque não se encarram, não se enquadram em aquela característica de uma igreja que pratica a caridade e o amor. Então, óbvio, se a lei empieza a cobrar o fundamento, uma motivação para dar o benefício, muitos que são omissos se sentem molestos, ustedes não. ¿Por quê? Porque a luz do mundo tem uma prática de caridade e de assistência a los mais necessitados muito forte. Um exemplo que me chamou muito a atenção foi eu pude falar com o apóstolo em persona em la fiesta de 2018. Estava construindo uma colônia para madres solteiras, pessoas que são extremamente vulneráveis. E onde vamos encontrar uma instituição que dá habitação digna e prepara um lugar para que os niños, hijos destas madres solteiras, tenham um contexto social para terem uma formação cristiana e moral adequada e se tornarem também buenos cidadãos, com acesso ao hospital, escola? É um projeto que assim, los hace diferentes. Sí, outra coisa, o que los deja muito conectados não é a questão da instituição Luz do Mundo como persona jurídica. Ustedes são muito unidos entre ustedes por la questão da creencia. Então, aunque, e eu miro assim, aunque a Luz do Mundo não tivesse registro como persona jurídica, ou que em um determinado país não se permitiera que um templo tivesse filiales. Aún assim, que fossem templos independentes, com gestão independente, ou igrejas domésticas, por la questão de la creencia e todos ustedes logran mantener la comunhão e estarem unidos. Por isso estou fazendo esta expressão de unidade, de estarem bem agregados uns a los outros, por la questão de creencia, de ideologia, de hermandad, o espírito de hermandad. O que também é uma característica muito peculiar, porque, em geral, em Latinoamérica, as pessoas se apegam muito à instituição. Sí, e quando há algum tipo de problema, se desagregam. Ustedes têm uma unidade muito forte com o liderazgo, independente de haver ou não a questão de um estatuto, de ser uma sucursal ou não. Se unem por ideologia. Isto é algo incrível. Sí. E também me chamou a atenção um comportamento da igreja em la parte política. Ustedes são uma igreja que muito forte, e digo isto porque têm muitos membros que são autoridades, pessoas que são influentes. Há membros da igreja que são deputados, membros senador,
miembro que é alcalde de município, gente que é de la cúpula de assessoria de presidência de República de Países de Centroamérica, e apesar de ser uma igreja que tem seus membros presentes em las esferas del poder, sim, a igreja logra ser uma igreja participativa como cidadana, em exercício de cidadania de seus membros, ou seja, politicamente é ativa, porque seus membros que professam sua fé estão em estes hogares do poder político, mas ao mesmo tempo é uma igreja que mantém o conceito de que o altar da igreja é um lugar sagrado, solo para culto, e não hace nenhum tipo de campanha política, de labor político adentro de los templos. Isto é algo que não encontrei em nenhum lugar do mundo, em nenhuma igreja. Quando a igreja tem algum tipo de é involucrada em algum tipo de questão política, há política dentro de los templos. Ou então, ela é 100% apolítica. Pero ustedes logran hacer com êxito, muito êxito, esta separação entre o que é social, atividade social de cidadania, de lo que é espiritual. Então, quando miramos, por exemplo, em la fiesta que há aquele palanque, la parte de afuera, aquele lugar, em português decimos palanque, sim, aquele lugar onde as autoridades quedam para a recepção, e saludos, incluso de gente que não é de la igreja e todo, afuera del templo, e depois o culto dentro del templo, que aí só os ministros vão ao altar, e as autoridades se quedam em las sillas, allá em la galeria, ou donde sea, a gente logra perceber que a igreja não faz nenhum tipo de manipulação política sobre seus membros e não condiciona a fé a questão de cidadania ou política em si. Por quê? Porque vocês logram ser as duas coisas ao mesmo tempo, não levar temas seculares para o templo, pero são como cidadãos muito ativos e logram fazer de uma maneira que o membro da igreja consegue distinguir as duas coisas. Então, a igreja consegue ter o membro pode ser de direita, de esquerda, liberal, conservador, politicamente, em sua posição política e ideológica, pero entende que lo que se hace socialmente no lo vincula en la parte espiritual. Y ahí esto es muy exitoso porque ustedes tienen potencial a través de sus miembros que reciben una formación para ser buenos ciudadanos, de estar presente y ejerciendo una influencia positiva con sus valores em qualquer tipo de governo, de qualquer estado, seja de direita, de esquerda, democrático, conservador, porque a igreja respeita muito e de maneira muito efetiva esta separação igreja-estado. É algo que me deixou muito admirado dentre ustedes. Sí. Así bueno, es. Tobias, dejo para que usted pregunte, conteste. Sí, licenciado. Media hora, y podemos marcar una otra, si quieres, para hablar específico de la persecución en contra de la iglesia, que es un tema más detallado. Claro que sí, licenciado. Solamente para agregar y concordar con lo que usted está diciendo, sí, en la Iglesia del Señor, pues se nos hace la invitación y también se nos enseña a que debemos de separar las dos cosas, ¿sí? Uno es el asunto religioso y otro es el asunto político, podemos decirlo. Como miembros de la Iglesia estamos en nuestros derechos, ¿sí? De ejercer algún cargo político, inclusive en lo cultural. Solo un Sí. corte, porque como yo tengo la dificultad por no ser mi idioma nativo, si hay alguna cosa que por expressão pode dar alguma compreensão negativa para nossa audiência, você me pergunte ou refute para que eu aclare, sim, porque aí a barreira do idioma também. E já tive uma situação assim que eu hice uma explicação
e alguns, por limitação do idioma, me interpretaram de alguma maneira incorreta. Então, te pido que tenha atenção a este ponto, que é um ponto delicado, mas muito importante para a conscientização de nossa audiência. Correcto, correcto, licenciado. Su punto de vista fue muy acertado, ¿sí? Solamente para agregar, estamos agregando lo que en la iglesia se nos enseña, ¿sí? Aparte de que se nos enseña a respetar a las autoridades, a los gobiernos, las reglas, ¿sí? La constitución como tal de cada país. Y aquí en México, pues uno de los derechos o los artículos que hay en la Constitución, pues es el Estado laico, ¿sí? Que pues todo individuo tiene ese derecho de profesar la religión que bien le parezca, ¿sí? E inclusive también está otro artículo que nos dice que sí, los miembros de culto, las personas de culto, pues no pueden hacer propaganda dentro de los templos. Entonces, todo eso se va apegando a lo que usted nos está mencionando, ¿sí? Y en la iglesia del Señor se hace la división como tal. Una cosa es lo religioso y otra cosa es lo político, así como también la superación personal. Sí, como usted lo dice, hay miembros de la iglesia que tienen algunos cargos en la política, sí, pero también hay hermanos en el deporte, sí, en cultura, en otras ramas también de superación personal, y están bien destacados los hermanos, porque a eso se nos invita siempre a estar superándonos continuamente como miembros de la iglesia, porque si somos buenos ciudadanos para el mundo, somos buenos cristianos, ¿verdad? Para el Señor. Sí, en este tema de la superación, Tobias, incluso es algo que me gustaría volver en una otra entrevista, porque yo tengo un punto de vista muy específico, ahí ya hablando un poco de un tema que abordamos con detalle en el libro, pero yo voy a hablar acá solo una puntita, incluso por cuestión de tiempo. Necesitamos una charla específica para esto. Yo noto que la iglesia está como... não sei se a forma de expressar em espanhol correta seria essa, pero o fato de membros de la iglesia com valores éticos, de formação, tanto cristiana e cidadana, muito fortes, quando logran o que ustedes chamam de superação, o êxito de ingressar em algumas esferas de poder, este tipo de persona ética acaba sendo incômoda ou molestando a los grupos que estão allá, que têm condutas de corrupção ou de uma burocracia, de não efetividade, de não atender bem, não cumprir bem com sua função como Estado, sim, como poder público. E isto genera uma grande moléstia. Então, eu veo en este punto una de las razones porque se desató una persecución en contra de la iglesia, una discriminación a los miembros de la iglesia, porque sus valores morales, cuando por ejemplo la iglesia tiene una persona que dentro de su formación logra alcançar um órgão de fiscalização ou supervisão de um grande país como Estados Unidos, e onde há em este órgão um esquema de corrupção, de pago de propinas, para poder liberar licenças indevidas. E quando aquele hermano logrou este êxito, se não vai comungar com esta prática que chamamos aqui em Brasil escusa, entonces acaba sendo molesto. Entonces el sistema como un todo, el sistema político, se siente incomodado con el avanzo de los miembros de la iglesia. Entonces, de ahí también hay yo siento que hay como acá decimos un pano de fundo, una cortina de humo por detrás, que motiva tentar manchar a imagem da luz do mundo e tentar afastar a gente da igreja, porque se está lejos da igreja, não está comprometida com estes valores. Ou se a pessoa da igreja está ali e denuncia, pero a imagem da igreja está dañada,
la persona no va a tener la misma credibilidad. Entonces, hay esta cuestión. Me gustaría este tema debater con usted en un otro momento específico, porque es muy delicado e importante también. ¿Ok? Claro que sí, licenciado Tenorio. No Aquí sé en si fui México hay claro. un... Me gustaría que... Correcto, fue muy claro. Sí, le comentaba, aquí en México hay un dicho, dice de la siguiente manera: la verdad no peca, pero incomoda. Entonces, en ocasiones, cuando se tiene la verdad y no estamos en el lugar correcto, como usted dice, en el sistema, sí, muchas de las veces vamos a ser señalados, vamos a ser incluso perseguidos, inclusive ofendidos, ¿sí? Por no tener las mismas ideas o por no entrar en el círculo de aquellas personas, ¿no? Pero muy acertado su punto de vista, licenciado Tenorio. En otra ocasión lo retomaremos. Sí, bueno, se nos ha terminado el tiempo, licenciado Tenorio, pero vamos a hacerle ya como última invitación de esta entrevista, sí, para que nuevamente nos diga acerca de su libro, licenciado Tenorio, dónde podemos encontrarlo, ¿sí? En un libro muy importante, Derecho de las Iglesias, en donde usted nos da algunas herramientas para nosotros. En la transmisión pasada decíamos una frase del señor Benito Juárez, ¿sí? El respeto al derecho ajeno es la paz. Y usted me decía, pero si no sabes tus derechos, ¿cómo vas a exigir respeto o cómo te vas a defender, ¿no? ¿Cómo te vas a defender de eso? Sí, perfecto. Bueno, Tobias, yo me comprometo a regresar con ustedes, si no el próximo lunes, porque usted también está para invitar la traductora del libro, pero puede ser el próximo lunes, o si la traductora viene el próximo lunes, yo regreso al otro, ¿ok? A la misma hora y este mismo canal, para darmos seguimiento a esta charla tan importante. Y comento con ustedes que nuestro libro, O Derecho de las Iglesias, está en venta por Librería Liceo, sí, de Calle Jordán. Y ustedes van a tener en la descripción, en los comentarios de este video, el número de WhatsApp del Liceo para poderem pedir su libro Derecho de las Iglesias. Acordando sempre que eu recebo el valor de el pago por la venta del libro, pero la mitad estamos donando a un projeto social de apoio, em especial a nossos hermanos de Moçambique, ok? Espero que ustedes lean e vamos falar depois também da importância de que gente que não é de luz do mundo conozca o livro e levarmos para as universidades. Isto vai ser importante em uma charla seguinte. Então, me despido de ustedes, agradezco esta oportunidade. Tobias, manda um beijo no coração de toda a audiência maravilhosa de Marcha com Gozo. Alguns de mis artistas favoritos estão acá em Marcha com Gozo cantando aí com ustedes. E esperem Deus, el próximo lunes, la misma hora e el mismo canal, hablando de Derecho de las Iglesias. Si no estou eu, vai estar la hermana Rachel. E se ela não está, vou estar eu. E estamos comprometidos de dar seguimento com ustedes. Ok? Sempre acá em Marcha com Gosto. Muchas gracias. Excelente, excelente, licenciado Tenorio. Pues aquí vamos a estar pendientes. Sí, vamos a hacerle la invitación a la hermana Rachel para que nos hable un poco más acerca de la traducción del libro, sí, los puntos de vista que también ella tuvo acerca del libro. Y pues, licenciado Tenorio, en alguna otra ocasión, pues aquí es la página de los talentos. A lo mejor y hasta usted se anime a cantar en portugués. Ah, isso. Esto no. Acá me gusta escuchar Eliani, Betsaida, sí, pero yo no tengo talento para cantar. A pesar de haber empezado em rádio, eu sou comunicador de rádio, empecé a um ninho em 1991. Eu, por primeira vez, entrei em um estúdio de rádio para participar de uma programação em vivo. E me quedé hasta que vino la era digital e agora estamos por medios 100% em linha, sí. Pero desde niño hasta reciente eu tinha programação regular de rádio, pero nunca cantei.
se sempre fui comunicador de apresentar, de predicar, ou de debates, de temas de política, de reportagens, cantar. Infelizmente não tenho este dom. Se dependo de No, fazer uma serenata para lograr uma novia, estou perdido. muy bien, licenciado. No se preocupe, era para romper un poco el hielo, sí, Não há problema. entonces, pues licenciado, vamos a estar entonces el siguiente lunes, sí, vamos a confirmar si estaremos con la hermana Rachel o de Ou nueva comigo. cuenta usted estará con Pero nosotros, na pero audiência vai estar acá. E se está Rachel, eu vou estar conectado também com vocês. Sim, la mesma excelente. hora e el mismo canal. Nos despedimos de todos Un mis abrazo a hermanos, toda la audiencia. deseándole que la paz de Dios sea en ustedes. Sí, directamente desde Brasil, el licenciado Tenorio, su hermano Tobías Aburto desde el puerto de Veracruz. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes.